um certo espectro, né, de -2 a +2 dígitos padrão, digamos, de 2 até 14 anos, mais ou menos, funcionava como quase linear. E o Wechsler tentou resolver esse problema e, ao mesmo tempo, também tentou adotar uma escala que pudesse ser de intervalo. O que ele fez foi, em vez de usar idade mental pela cronológica, ele normalizava os scores. Então, ele aplicava os testes em diferentes faixas etárias, verificava o score médio obtido pelas pessoas daquela faixa etária. Aquele score médio, ele atribuía o valor 100. Aí, a pessoa que conseguia um score acima daquilo, ele verificava qual porcentagem das pessoas alcançava determinado score. E com base nessa porcentagem, ele convertia num valor equivalente de desvio padrão. Então, digamos, você tem 50% das pessoas atingem um certo score, aquele é o score médio, aquele é o score 100. Aí, 84% atingem um score, digamos, vamos supor que o score médio seja 30. Aí, 84% atingem o score 36 ou mais. Essa parte que tem 84% significa um desvio padrão acima da média. Então, ele atribui o score 115 de QI. Por quê? Porque a média é 100 e o desvio padrão que ele adotou é 15. Embora o desvio padrão no Binet, nas medidas do Binet, tenha sido em torno de 15,8 e arredondada para 16, o Wechsler preferiu utilizar 15, que era o número mais arredondado, né? Para manter de 15 em 15, ficava mais bonitinhos com 5 e zeros do que com 6, né? 16, 32, 48, 64, etc. Aí ele preferiu utilizar 15, 30, 45, 60, 75, etc. Teve o Kettel também, o Cattell, né? Que usou uma escala com desvio padrão 24, que era principalmente para crianças. Mas aí vamos deixar de lado a questão do Cattell, porque não vai ser necessário também. Mas é basicamente igual às outras escalas, né? Equivalente só muda a proporção, que o desvio padrão é 24 e a média é 100. Tá? A escala Cattell é basicamente igual às outras escalas. No caso do Wechsler, a inovação dele foi justamente essa. Em vez de usar idade mental pela cronológica, ele passou a utilizar desvios padrão. Ele normalizou a escala. Normalizou quer dizer o quê? Ele transformou a escala numa distribuição normal. Ele pegou os scores, independentemente desses scores terem uma distribuição normal ou não, ele forçou os scores a se ajustarem a uma distribuição normal. Então ele pegava os níveis de raridade obtidos para cada nível de acertos e transformava no número de desvios padrão acima da média, que era proporcional à raridade de acertos naquele nível. Então, por exemplo, 2 desvios padrão, 98%. 3 desvios padrão, 99,7%. 4 desvios padrão, 99,997%. E assim por diante. Na verdade, não havia como medir 4 desvios padrão naquela época. Nem hoje, a maioria dos testes psicométricos de clínica não chega a medir corretamente acima de 2 ou 2,5 desvios padrão. Alguns geram scores em 3 ou até 4 desvios padrão, mas não são representativos do nível real de habilidade naquele patamar. O próprio teste de Cattell, né, o Kettle Culture Fair, que no Brasil é conhecido como teste equicultural de inteligência, na norma anterior ele chegava a ter 191, que eram 6 desvios padrão acima da média, mas não chegava de jeito nenhum a medir nesse nível, né? Atualmente o teto é 174, foi normalizado até 74, né, foi corrigido, foi revisado. Mesmo assim ainda é extremamente alto em comparação ao nível de dificuldade dessas questões. É muito provável que o teto verdadeiro seja em torno de uns 140, 145. Há bastante polêmica em torno disso, já discuti com algumas pessoas sobre isso. Algumas pessoas acreditam que realmente ele mede até 160, 150, ou pelo menos perto disso, né? Eu acho que o nível de dificuldade não é compatível. Seria como você tentar medir a inteligência de Shakespeare pedindo para que ele soletrasse rapidamente palavras. A habilidade de soletrar palavras é muito simples e não tem relação com questões complexas, como compor, né, poemas complexos, como escrever histórias, dramas, peças de teatro que sejam extremamente ricas em detalhes psicológicos, personagens psicológicos muito complexos, emaranhados lógicos e psicológicos muito complexos, sociológicos, antropológicos. O nível de complexidade para produzir essas obras é muito maior e exige um tipo diferente de inteligência do que aquele necessário para soletrar palavras. Soletrar é uma habilidade, não é uma habilidade assim, não tem o seu valor também, mas é muito mais simples, né? Então não se pode misturar um nível complexo de inteligência para resolver problemas complexos com a capacidade de resolver com rapidez problemas simples. São totalmente diferentes. Newton, por exemplo,
ele tinha muita facilidade para resolver problemas muito difíceis, num tempo que às vezes não era tão rápido, mas para problemas fáceis, não necessariamente ele conseguiria resolver muito rápido. Às vezes ele conseguia resolver, assim, os difíceis ele resolvia em um dia, né? Mas ele não conseguiria resolver um fácil, por exemplo, em 3 segundos. Era diferente do Gauss. O Gauss ele tinha facilidade para resolver rapidamente problemas simples e também rapidamente problemas complexos. Então eram níveis diferentes, tipos diferentes de habilidades, né? No caso da habilidade para resolver testes como esse, não mede propriamente, na minha opinião pelo menos, a inteligência em níveis mais elevados. Então mede até um certo ponto, até 140, 185, mas acima desse ponto ela já não está medindo propriamente a inteligência, mas sim está medindo a velocidade com que se resolve problemas de um certo nível de inteligência. Ele pode ser mais rápido para resolver problemas simples, mas não necessariamente tem habilidade para resolver problemas mais complexos que estariam associados com uma inteligência mais elevada. Tá? Bom, com relação ao Wechsler, ele desenvolveu essa escala, que passou a ser conhecida como escala Wechsler, e tem essa propriedade realmente, ele conseguiu atingir razoavelmente o objetivo, de que se aplicasse dentro do intervalo entre menos 2 e mais 2 desvio padrão, com intervalos mais uniformes do que na escala de Binet. E também atingiu o objetivo de que o teste ele passa a ser aplicado adequadamente para todas as faixas etárias, com um pouco mais de correção e eficiência, mais acurácia, do que o Stanford-Binet. E passou a ser mais adotado, né? O teste de Wechsler é um dos mais usados no mundo, por ter superado o teste de Binet em algumas propriedades. Uma delas é justamente essa, de se adequar melhor a uma escala de intervalo do que o teste de Binet, dentro do espectro de menos 2 a mais 2 desvios padrão. Fora desse espectro, mesmo os testes de Wechsler e a escala de Wechsler não são muito eficientes. Elas começam a apresentar distorções para menos de 2 desvios padrão abaixo da média e para mais de 2 desvios padrão acima da média. Em 2003, eu desenvolvi o Sigma Test, lembra do Sigma Test anterior, né, de 1999. Em 2003, eu fiz a primeira norma do Sigma Test, com uma amostra razoavelmente grande de participantes, e propus a primeira escala de proporção, uma escala de proporção de potencial. Quem tiver interesse, pode verificar, né, tem um artigo disponível na internet, em que eu descrevo com detalhes a metodologia de como foi feito o teste, como foi feita a modelagem, e é a primeira e, por enquanto, continua sendo a única escala de proporção que tem para avaliação da inteligência. A escala de proporção tem essas vantagens que foram comentadas, né? Uma delas é justamente você poder utilizar qualquer operação matemática, qualquer operação aritmética. E como é que você sabe que a escala é realmente de proporção? É só você identificar a posição do zero absoluto, né? Ela tem um zero absoluto, porém esse zero não é zerado na própria escala. Tem que se fazer um antilogaritmo, né, para encontrar a escala correta, a escala que é de proporção. Então, como é que você faz para interpretar o que é uma proporção potencial em Sigma Test?